morria lá, ninguém levava aquilo a sério. Porque sabia que era um sujeito obtuso falando sobre coisa que ele não conhecia. Hoje esse cara abre uma página no Instagram, ele grava vídeo no YouTube e um cachorro cheira o outro. Os iguais vão com os iguais. Ô, Denis, e por conta disso, da falta de conhecimento da população e a mídia também manipulando as pessoas, Mas por que pessoas super inteligentes como o Enéas Carneiro, ele era ridicularizado? Porque eu lembro, eu era mais jovem, né, era criança, passava o Enéas lá, pô, comentarista falando que ele era doido. irmão, deixa eu te falar uma Hã. coisa que eu acho que assim, a gente tem que levar isso em consideração. Especialmente o mundo das redes sociais, ele criou uma grande ficção. Eu sou um professor de filosofia, eu lido com história da filosofia há 30 anos. Nossa, muito tempo. 30 anos. Mas você é novo, Eu pô. tenho Nossa. 46. 46 anos eu tenho. Há 30 anos eu mexo profissionalmente com filosofia. Então, nas minhas redes sociais, eu frequentemente sou instado a falar sobre assuntos que eu não sei porque as pessoas acham que eu tenho domínio sobre aquilo. Assim, Denão, o que você acha sobre a política da carne vermelha não sei onde? Você acha que comer carne... Véi, eu nunca parei um minuto para pensar nisso. E o fato de eu ser um especialista nas coisas da filosofia não faz de mim um grande oráculo. No qual qualquer coisa que você venha me perguntar, Sim, eu tenho você vai resposta saber. para aquilo. Eu não sou um oráculo. Mas o sujeito mal intencionado, especialmente nas redes sociais, ele assume postura oracular. Ele quer dar resposta para tudo. O coach católico, ou de qualquer religião, é o coach da economia, é o coach de não sei o que. Você fala, da onde veio essa posição? O que te credencia, além do fato de existir? Então, assim, as notícias que eu tenho do Enéas, que foi o nome que você citou, esse cara era um baita professor. Na área de medicina, inclusive, publicações e cursos, etc., que são celebrados até hoje. E as posturas políticas dele estavam abraçadas com o que há de mais atrasado, tá? Mais atrasado. O Enéas tinha uma postura associada a integralismo. O que ele queria era intervenção estatal forte, que é tudo que esses caras fazem aí o dia inteiro. Ele não queria livre mercado, que é o que faz um país prosperar, Sim. ficar rico, nem Então nada, não. ele realmente Ele não queria queria. algo. Então, assim, ele tinha uma visão política. Agora, ao contrário dos adversários dele, não tinha por que ele ser ridicularizado. Não tinha. Porque ele fazia aquilo com leitura. Então, É. assim, ele pode não ter feito leituras boas. Até porque é muito próprio de um tempo. A gente tá falando de um cara dos anos 80, É. né? Um cara que veio de uma escola que ele talvez não tenha lido uma Ayn Rand na vida, um Hayek na vida, que são leituras que mudam a visão de um cara. Paulo Guedes, que foi ministro da Economia até outro dia, falou assim, cara, quando eu li um livro do Hayek, isso mudou minha vida. Muda minha vida, muda meu modo de ver as dinâmicas da economia. Eu passei a entender o que faz de um país próspero, entende? Então, assim, não dá pra culpar o cara. Mas do ponto de vista político, as posições dele eram muito ruins e retrógradas. Mas por quê? Porque talvez a gente queira esse cara que tem solução pra tudo, que fale sobre tudo. O primeiro Bolsonaro, eu apoiei. Publicamente. Falei, tem que votar em Bolsonaro. Você Pô, vai não votar tem o em quê? quem? É, exatamente. Eu vou votar no Bolsonaro. Beleza. E o que eu mais gostava? E eu elogiava o fato de ele admitir que não sabia. O Bolsonaro, o que você acha? Não sei o quê. Superávit fiscal. O que você Pô, acha deixa o de não Paulo sei o Guedes quê? lá, pô. Paulo Guedes lá, Pô, pô. velho, eu fazia post e falava, finalmente esse Brasil vai andar. Por quê? Porque é cara que sabe fazer aquilo, fazendo aquilo. Ah, segurança pública, deixa na mão do Moro. Agricultura, deixa na mão da Fulano de tal. mulher. Deixa quem domina, quem é técnico, quem estudou, quem entende. O que começou a fuder? Na hora que ele começou a querer ser o cara que sabia. Ele não sabia. O que o Bolsonaro sabe de economia? O Nada, que o né? Bolsonaro não sabe? O que o Bolsonaro sabe de segurança pública? Então, quando ele quis tomar uma postura de protagonista, do tipo, a Margaret Thatcher falava que quando você tem que dizer que é uma dama,
pra todo mundo, você não é uma dama, né? Porque se você tem que ficar falando isso, Verdade. quando você é uma dama, todo mundo tá vendo que Todo você é mundo uma já dama. sabe, né? Quando você é o homem do poder, você precisa ficar falando isso pros outros? De jeito nenhum. Não precisa, né? Quando você é muito bom, os caras às vezes dizem assim, professor, Denis, o filósofo, o doutor em filosofia, eu falo, eu dispenso tudo isso. Basta Denis. Ou Porque se Denão. você. Ou Denão da massa, Denão obscuro. Me chama de outra. Não precisa falar o doutor. Porque quando você fala isso, eu só penso o seguinte: você tem que ficar acionando esses títulos pra parecer que eu sou uma coisa que eu não sou. Agora, quando você chama o cara pelo nome, o nome dele diz, é o suficiente. Quer dizer, esse cara atingiu um outro patamar. Entende? Então, assim, essas posturas oraculares, elas são péssimas e as pessoas caem. As pessoas caem muito facilmente. A gente precisa fazer perguntas céticas na vida, sabe? Sei. De onde esse cara veio? Qual que é a formação desse cara? A gente está lendo agora Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas. Ele fala, o homem massa, que é esse homem que está espalhado por aí, que está frequentando as redes sociais e tudo, esse homem ascendeu a uma posição de protagonismo social. Então, lá no século XIX, quando o idiota falava alguma coisa no boteco, morria lá, certo? Certo. Ele falava alguma coisa lá no boteco, Exatamente, puta acabou. merda, você viu o que o Denis falou? Era idiota falar aquilo. Morria lá, ninguém levava aquilo a sério. Porque sabia que era um sujeito obtuso falando sobre coisa que ele não conhecia. Hoje esse cara abre uma página no Instagram, ele grava vídeo no YouTube e um cachorro cheira o outro. Os iguais vão com os iguais. Os idiotas se encontram e tem força. Os idiotas se encontram, têm força, têm peso político. Você viu o que aconteceu na pandemia? Não aconteceu em nenhum outro país no grau que aconteceu no Brasil. Você tem uma população iletrada. O Brasil bate mais de 95% da sua população cientificamente iletrada. Quando você andar pela rua, você vai falar assim: mais de 9 pessoas em 10 não sabem nada de ciência, não são capazes de ler um gráfico de 2 linhas. Meu Deus. Essa é a realidade. Muitas delas dentro da universidade. Nós viramos especialistas em vacina. Verdade. Verdade. Irmão, nós viramos especialistas em vacina. Aí você fala assim, não, mas a minha posição estava escorada na posição de médico, que estava lá na minha rede social. Médico não sabe nada de vacina. Ele não é cientista. Médico não é cientista, a não ser que ele tenha, para além da formação médica, tenha se especializado em patógenos. Aí ele foi para o laboratório e foi trabalhar a construção de vacina, que é uma outra linha formativa. Sim. As pessoas enlouqueceram. E estimularam políticas públicas baseada em delírio do homem da massa. Do que o Ortega y Gasset vai chamar de homem massa. Esse homem que tem agora um microfone na mão, coisa que não acontecia nos séculos passados. Ele agora tem um microfone. Isso é lindo, ter um microfone na mão. Mas para falar nesse microfone, você tinha que ter se preparado intelectualmente. Sim. Porque para atingir um certo grau de protagonismo, você tem que fazer por onde merecer um posicionamento adquirido no curso da história, desse protagonismo. Porque do contrário, você vai começar a fazer demandas psicóticas. E foi o que aconteceu. Dona de casa falando de vacina, bancário falando de vacina, militar falando de vacina, advogado falando de vacina, médico, ortopedista falando de vacina, não sei o que falando de vacina, presidente da República que formou em educação física falando de vacina. Enlouquecemos, velho. Enlouquecemos. Não teve uma sociedade científica que trabalha na área, que trabalha com isso, que estuda, que especializou-se naquilo, que tenha sido contra vacina. Eu sou de uma geração, eu não sei a sua idade, eu sou de uma geração que a gente tomava vacina na escola
com uma pistola de pressão desse tamanho, chegava lá uma enfermeira vestida de branco, levanta aí a manga da camisa, pá! Já era. Que pai que discutia a eficácia da vacina, se foi feita em 1 ano, 2 anos, se tem eficácia de 50%, 60%. O cara se colocava no seu lugar. Eu não sei nada disso, não. Me falam, a vacina é boa, cara. Eu confio na ciência que está sendo proposta aí fora. Não, eu não confio na ciência. Ok. Por quê? O que você sabe de ciência? Você sabe ler um paper científico em inglês nas melhores publicações do mundo? Não sabe. Você sabe como funciona o procedimento de construção de uma vacina? Para eu ficar nesse exemplo. Não sabe. Você sabe como funciona um patógeno, um antígeno? Não sabe. Você mal se lembra de uma aula de biologia que falava de mitose e meiose. Se você não faltou essa aula para ir pro shopping e jogar videogame. Você não confio na ciência. Você não sabe nem como a ciência é feita, velho. Reconheça isso. Você é burro pra caralho nisso daí. Entende a dificuldade das pessoas. Então, outro dia, eu falei sobre o nascimento da filosofia na Grécia. Irmão, entrou um punhado de gente num post meu sobre o nascimento da filosofia na Grécia. O senhor está errado. A filosofia nasceu no Egito. A filosofia nasceu na África. Eu não sei o que. Eu falei, gente, mas de onde está vindo? Escorrendo chorume aqui nesse post pra todo lado. Aí eu clico no cara. Eu tô há 30 anos lidando com essa merda. Eu leio grego no original. Eu lido com isso. Eu vivo disso. Eu não sou mecânico de carro. Eu não sou médico. Eu não sou nada outra coisa. Isso é o que eu faço. Eu sou especialista nisso. Eu fui pra Europa estudar com os melhores caras do mundo que lidam com isso pra eu fazer essa afirmação. Aí eu clicava no post assim, falava assim, encanador, João Encanador. Pô, caralho, velho, é sério isso? Aí, me confrontou aqui. Me confrontou. Aí eu falo, porra, eu quando chamo esse encanador lá em casa, eu não fico pra ele lá assim. Você colocou um cano errado. Esse cano aí, essas polegadas, vai passar o toroço? Não fico desse jeito com ele, velho. Eu respeito ele. Eu respeito a arte que ele exerce, o conhecimento que ele tem. Então a ascensão do homem massa deu uma autoridade pra todo mundo igual, falar né? sobre tudo. Sobre temas que não conhece, velho. Isso me assusta, assim, terrivelmente. Imagina eu entrando no avião, e chegar lá agora na cabine e falar assim, aí, quantos graus de flap nós vamos usar pra decolar? Aí o cara fala 20 graus. Eu falo, vocês estão loucos? Tem que meter 15. Desde onde você aprendeu isso? Eu vi num vídeo do YouTube. Seria da hora, né? Eu treinei no simulador. Mas seria legal, né? Seria mais de história. Você vê, a dona de casa que passou a vida inteira cozinhando, cuidando dos filhos. Não, 20 graus de flap não, piloto. Pelo amor de Deus, lá no meu grupo de WhatsApp, falaram que isso daí é acidente certo. Para, velho, para. Humildade. Modéstia, sabe? Mas é legal essas tretas, né, Denis? Eu gosto de umas tretas de internet, né, meu? Eu lembro do meu pai, o meu pai, ele já tava senhor assim, o meu pai não, ele tinha DPOC, ele não conseguia andar, né? Aí ele não conseguia andar direito, assim, o meu pai. Aí na internet, ele ficava lá cutucando a pessoa, ele via um post assim, aí ele ficava provocando, ele falava, se fosse comigo eu dava umas porradas. Aí eu, pai, você vai ficar arrumando briga aí, ele fala, ixi, ele nem imagina que eu não consigo nem andar direito, não. E ele ficava provocando os outros, meu. Eu sou chato pra caralho, porque eu sou o cara que acaba com a festinha com as perguntas céticas. Eu sei, eu nem sei como é que tem gente que me segue, porque eu não sou o cara, eu não sou o coach que fica dando escândalo nem nada. Eu não sou o cara da polêmica idiota. Eu sou aquele cara que fala assim, por que vocês estão fazendo isso, velho? Com base em que vocês estão tirando essa conclusão? E as pessoas não querem isso.